Olá, famílias, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos bem-vindos à nossa Semana da Família Virtual. Eu sou a psicóloga Juliana Vela e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto da sobrecarga emocional na pandemia. Vamos lá? Bom, com a chegada da pandemia, diversas famílias precisaram se adaptar a algumas mudanças repentinas. E com isso, algumas pessoas tiveram a sua rotina completamente diferente do que o habitual, o que trouxe o acúmulo de tarefas. Então, diversas responsabilidades, tais como cuidar da casa, dos filhos, da família, dos estudos, do trabalho, entre outras atividades, em que o tempo pareceu não ser o suficiente, não é verdade? Devido a isso, algumas pessoas começaram a se sentir sobrecarregadas, começaram a perceber que elas não estavam dando conta de todas essas tarefas ao mesmo tempo, o que fez essas pessoas se sentirem incapazes de realizarem essas tarefas e até mesmo as tarefas mais simples do dia a dia delas. Essa sobrecarga emocional, ela acabou atingindo tanto os adultos como também os mais jovens, como por exemplo, algumas crianças. E essa sobrecarga emocional, ela vai variando aí, desde de um desânimo extremo, né, de não querer fazer absolutamente nada, perder a vontade de tudo, até mesmo crises explosivas, por exemplo. Mas como identificar, né? Como identificar essa sobrecarga emocional? Como que eu vou me olhar? Como é que eu vou olhar para alguém da minha família, para o meu filho, por exemplo, para minha filha, e perceber se essa pessoa ou se eu estou com essa sobrecarga emocional? Eu separei alguns tópicos para vocês. Eu vou ler esses tópicos e vou comentar para vocês como perceber ou como se perceber com essa sobrecarga emocional. Vamos lá? Primeiro tópico. Reações exageradas diante de situações simples. Sim, essas pessoas que estão com essa sobrecarga emocional, né, durante a pandemia, elas vão ter reações exageradas diante de situações simples. Então, por exemplo, um copo fora do lugar é motivo de briga. A pessoa vai se descontrolar, ela vai se irritar, ela vai se incomodar muito, quando na verdade ela poderia colocar o copo no lugar, pedir para a pessoa que tirou do lugar colocá-lo, ou até mesmo por não ser uma coisa tão significativa, deixar daquela forma e não se importar muito com isso. Mas na verdade a pessoa acaba sim tendo uma reação exagerada, se descontrolando muitas vezes e se incomodando muito com aquilo. Hipersensibilidade a qualquer comentário sobre ela ou contrário ao dela. Sim, a pessoa fica muito mais sensível do que o natural, do que a pessoa, mesmo que a pessoa já seja uma pessoa mais sensível, fica uma hipersensibilidade. Então, absolutamente qualquer comentário sobre ela que ela não goste ou qualquer pensamento contrário ao dela, ela vai se incomodar, ela vai se magoar com mais facilidade, vai ficar triste ou até com raiva, dependendo. Então, ela vai estar mais sensível, sim, a qualquer comentário que seja contrário ao dela. Irritabilidade e agressividade. Sim, as pessoas que estão passando por isso, inclusive as crianças que estão com essa sobrecarga emocional, vão ficar mais irritadas, ficarão mais agressivas, ficarão com menos paciência, não terão muita paciência para as coisas, então pequenas coisas vão tirar a paciência com facilidade. Uma pergunta, por exemplo, que foi feita, uma pergunta simples, a criança ou o adulto, enfim, quem estiver passando por isso, vai acabar tendo uma reação um pouco mais agressiva. Desânimo até para realizar as tarefas bem simples e comuns do dia a dia. Sim, a pessoa terá tanto desânimo que, por exemplo, precisa escovar os dentes para ir dormir. A pessoa sabe que ela precisa realizar essa tarefa, ela sabe que essa tarefa é importante, ela sabe que é uma tarefa simples, que ela já está acostumada a fazer isso todos os dias, mas ela não tem mais vontade de fazer, ela não tem vontade de levantar da onde ela está
para escovar esses dentes e para poder ir deitar e descansar. Então é um desânimo tão profundo que as tarefas simples parecem ser muito mais difíceis do que eram antes. Desvalorização de si mesmo. Sim, as pessoas que estão com sobrecarga emocional tendem a se desvalorizar. Por quê? 2 pontos. Elas se sentem culpadas, né, por não conseguirem realizar a tarefa que elas precisam fazer. Então, elas sabem que elas precisam, não conseguem e se sentem incapazes por isso. E também pelos momentos que elas acabam sendo agressivas com as pessoas que elas amam, acabam tendo menos paciência, acabam ficando mais irritadas com mais facilidade, elas se arrependem e também se culpam por isso. Então elas acabam se desvalorizando, se sentindo incapazes, se sentindo pessoas ruins, e muitas vezes também se desvalorizando fisicamente, porque passam a não se cuidar muito mais, e aí elas se olham, não se enxergam e começam também a desvalorizar as características físicas delas. Sentimento de culpa, exatamente por conta da agressividade, da irritabilidade, as pessoas acabam se sentindo culpadas, né? Elas acabam tendo ali um descontrole emocional sem necessidade e depois elas se arrependem e se culpam por isso. Exaustão física. Sim, as pessoas começam a ficar tão cansadas, tão desanimadas, tão exaustas emocionalmente, que elas ficam exaustas fisicamente. Então elas começam a sentir dores no corpo, elas começam a se sentir tão cansadas que elas não têm vontade de levantar às vezes da cama. Fica difícil sair da cama, fica difícil sair do sofá. Realmente elas sentem um peso. Parece que todo aquele cansaço emocional pesa no corpo. Dificuldade de concentração. Sim, essas pessoas também vão apresentar dificuldade de se concentrar nas tarefas que elas estavam acostumadas a executar sem problema nenhum. Então, elas vão ter mais dificuldades. Então, claro que tem algumas pessoas que já têm esse perfil, mas essas pessoas que não têm esse perfil vão ter um pouco dessa dificuldade, tá? De conseguirem se concentrar, por exemplo, no estudo, no trabalho. Então, às vezes elas estão lá, elas estão ouvindo, elas estão fazendo, mas elas não estão concentradas naquilo que elas estão fazendo. Então, essa sobrecarga emocional, elas acontecem, né, quando as emoções, elas acabam sendo desproporcional com os acontecimentos, né? Se torna algo muito maior do que realmente é. E acaba, então, interferindo também fisicamente, deixando a pessoa mais cansada, mais exausta, cada vez mais exausta. E diante disso, pensamos como lidar, né, com essa situação. Como lidar com essa sobrecarga emocional? Como que eu vou lidar com tudo isso? Também separei alguns tópicos aqui. Separar o que é seu e o que é do outro. Sim, é importantíssimo que eu separe o que é meu e o que é do outro. O que eu sinto do que o outro sente. Como eu penso de como o outro pensa. Como eu realmente sou de como o outro me enxerga. E também qual é a minha responsabilidade, apenas minha, que só eu posso realizar, qual é a responsabilidade do outro, ou que o outro pode me ajudar também. Então eu pego só o que é minha carga e deixo a carga do outro para o outro. Identificar e nomear as emoções. É muito importante quando eu sinto alguma coisa, quando eu percebo que eu não tô legal, aconteceu alguma situação que eu fiquei para baixo, eu tentar identificar essa emoção. Então eu vou pensar o que eu senti e vou nomeá-la. Então, o que eu senti? Eu me senti desconfortável aqui, mas foi medo, foi tristeza, foi raiva, porque isso vai ajudar a pessoa depois a conseguir trabalhar essa emoção. Então, primeiro ela precisa identificar a emoção e nomear essa emoção. Não se expor muito a noticiários ruins. Sim, nós sabemos que diante da pandemia nós precisamos estar bem informados sobre tudo que está acontecendo, sobre como nós devemos, né, seguir os protocolos de segurança, todos os cuidados que nós precisamos tomar, mas nós sabemos já que não está tudo bem ainda e nós sabemos quais são os protocolos e os cuidados que nós devemos tomar
para cuidar da população, né? Então, quando nós cuidamos de nós, nós também estamos cuidando do outro. Então, não quer dizer que você nunca possa, né, ver uma notícia, mas tentar se expor o mínimo possível, tentar ver essas notícias o mínimo possível, né? O mínimo que você puder. Por quê? Porque essas notícias vão cada vez te deixar mais para baixo, te deixar mais ansioso, mais assustado. Isso não vai ajudar muito bem a controlar essas emoções. Ter momentos de lazer. Sim, é importantíssimo que a pessoa entenda que ela não é feita só de obrigações. Então, ela não pode só trabalhar, só estudar, só cuidar da casa e esquecer que ela precisa também ter o lazer dela. Então, ler um livro, ver filmes. Às vezes as pessoas entendem o lazer como algo externo. Então, parece que o filme do cinema é mais legal, que a pipoca do cinema é mais gostosa, mas a realidade é que as pessoas colocam muita intensidade quando esse lazer é fora de casa. Então, o importante agora que não dá para ficar saindo de casa é as pessoas tentarem entender, dá sim para ter o lazer com a mesma qualidade em casa, porque o que importa é a diversão, é o que você vai fazer com as pessoas que você ama. Então, coloquem intensidade nesses momentos que vai ser tão divertido quanto quando vocês poderiam sair, viajar e se divertir fora de casa. E logo vão poder fazer isso. Então, por enquanto, tentem colocar essa mesma intensidade nas atividades de lazer em casa, que vai ser muito divertido, com certeza. Estabelecer e respeitar os horários. Sim, criem uma rotina para vocês, mas, gente, criem uma rotina possível de se realizar. Não adianta vocês criarem uma rotina que vocês não vão conseguir dar conta dessa rotina. Colocar muitas tarefas e muitas responsabilidades para o mesmo dia ou para a mesma hora, não tem como, né? Não somos super-heróis, não temos superpoderes, então precisamos entender, somos humanos, precisamos respeitar, né, a nossa saúde física e emocional. Então, façam uma rotina sim, mas façam uma rotina possível na qual vocês consigam dar conta daquilo e respeite o horário dessas rotinas, né? Não ultrapassem o período de horário de trabalho, não ultrapassem o período de horário de estudo. Não adianta você, por exemplo, quer passar no vestibular e estudar 10 horas seguidas. As 2 primeiras horas você vai absorver alguma coisa. Dali pra frente você vai estar só lendo ou só assistindo. Você não estará absorvendo absolutamente nada. Então é importante que vocês parem e pensem bem antes de criar essa rotina. Gerenciar os pensamentos, isso sempre é dito, né, para vocês, a importância de gerenciar os pensamentos, sempre lembrando, gerenciar os pensamentos não é não sentir, né, se algo me deixar com raiva, eu vou sentir raiva, mas agora o que eu vou fazer com essa raiva e o tanto que eu vou permitir que o meu pensamento fique focado nessa situação que me trouxe a raiva, isso eu posso gerenciar. Então, eu não gerencio o que eu sinto, mas como eu reajo ao que eu sinto e como que eu vou permitir que esse sentimento permaneça ali em mim, isso eu consigo sim gerenciar. Não ignorar as emoções. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não tá legal, tá sentindo alguma coisa, tá sofrendo ali, tá exausto, tá cansado, não para, não bebe uma água e continua até chegar no limite. E explode muitas vezes por conta disso. Então vamos tentar não ignorar o que a gente está sentindo. Tá muito nervoso, tá muito cansado, para um pouco, bebe uma água, respira um pouco. 5 minutos vai fazer sim diferença para você. Não chegar no seu extremo, não ultrapassar o seu limite. Então não ignore o que você está sentindo. Estabeleça prioridades. Estabelecer prioridades não é diminuir absolutamente nada. É tentar entender que se você não tem saúde física e emocional, você não consegue seguir uma rotina, você não vai dar conta dessa rotina. Então não adianta achar que você vai conseguir dar conta de uma rotina se você não está saudável emocionalmente ou fisicamente, porque você não vai dar conta e isso vai te gerar mais estresse ainda, vai te deixar mais nervoso ainda. Então estabeleça como prioridade a sua saúde física e emocional, para que você consiga estar bem, então, para dar conta dessa rotina nova aí do dia a dia. Sono e alimentação.
Sim, o sono e a alimentação são extremamente importantes, gente, porque uma coisa está ligada à outra. Então, tanto o emocional afeta o físico, como o físico também afeta o emocional. Então, se você estiver com fome, não se alimentando direito, se você estiver com sono, mesmo que você não sinta sono, porque tem muitas pessoas que falam, se eu dormir umas 3 horas tá tudo ok, eu estou super bem, trabalho super bem. Isso é uma ilusão, né? A pessoa acostumou com isso, mas na verdade o corpo dela se sente cansado e a mente dela também. Então ela vai no automático, por exemplo, trabalhar, que é o que ela já está acostumada a fazer. Porém, para as outras atividades, sentar, brincar com o filho, conversar com alguém, assistir um filme, fazer outras coisas que ela poderia fazer naquele dia dela, ela não tem ânimo para aquilo, ela não tem disposição para aquilo, porque ela não dormiu a quantidade de horas necessária. E automaticamente, tanto a alimentação quanto o sono vão mexer na questão da irritabilidade, da agressividade da pessoa. Então é muito importante se alimentar bem e dormir bem, ter sono e alimentação de qualidade. Tire o peso do acerto e substitua pela responsabilidade de tentar. Exatamente. Nós carregamos muito o peso de acertar. Eu preciso dar conta, eu preciso acertar, eu não posso errar. Então se permita errar e substitua esse peso, né? Tira esse peso do acerto de você e substitua pelo tentar, né? Porque a sua responsabilidade não é acertar ou conseguir. A sua responsabilidade é tentar, é dar o seu melhor. Se você vai acertar ou não, isso é uma consequência e não uma obrigação, né? Então vamos aí tirar um pouco esse peso e substituir pela responsabilidade de tentar. Fale sobre o que você sente. Gente, as pessoas às vezes falam assim, mas isso não vai mudar o que eu sinto, não vai mudar a minha realidade. Vai, porque a partir do momento que você fala o que você sente para alguém, você vai estar colocando para fora essa sobrecarga, colocando para fora esse peso, você vai se sentir aliviado por isso, você vai se sentir acolhido por quem está te ouvindo e automaticamente você vai refletir sobre o que você pode fazer de diferente para que essa situação se modifique, para que você não se sinta mais daquela forma. Então, falem, não guardem para você, porque esse guardar pesa e esse guardar machuca. Falem sobre o que vocês sentem. Ria de si mesmo. Bom, as pessoas ultimamente estão perdendo a graça, né? Pela vida, a graça pelas situações, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de mágoa. Então vamos tentar aí rir de si mesmo, né? Então quando o outro pensar em me criticar, eu já fiz uma piada com aquela situação que aconteceu comigo, ou com algo que eu precisa melhorar. Então assim, algo que vocês vejam em vocês, que vocês acreditam que não tá legal ou que não deu muito certo, não sofram por conta disso, não fiquem, nossa, porque isso aconteceu, eu podia ter feito diferente, porque isso só vai gerando cada vez mais aquela sensação de incapacidade, aquela sensação de culpa. Então tragam para vocês um pouco de humor à vida de vocês. Riam daquilo que vocês poderiam ter feito diferente. E claro, se for algo significativo, procure aprender com esse erro e procure melhorar da próxima vez. Mas tenha bom humor na sua vida quanto aos seus erros, porque errar faz parte. Veja situações com mais leveza. Vamos tentar ser mais empáticos, a gente sempre fala isso, né? Com as pessoas e com vocês mesmos, né? Se acolham, mas acolham o outro também. Ninguém está passando por momentos fáceis, né? Todos estão, de certa forma, ali encontrando alguma dificuldade, cada um com a sua. Muitos aí que moram com vocês estão sobrecarregados emocionalmente. Lembrando, as crianças também estão sobrecarregadas emocionalmente, o que acaba fazendo aí que a gente acaba explodindo com mais facilidade. Porém, é o momento de fazer o contrário, é o momento de levar as coisas com mais leveza, de deixar as coisas acontecerem, sem tanto criticar, sem tanto cobrar. Então cobrem menos, né? Cobrem menos de si mesmo, cobrem menos dos outros, né? Todos estão passando por momentos difíceis. Então, levem a vida com mais leveza. Não se abandonem. Gente, é importantíssimo não se abandonarem diante dessa pandemia. Eu sei que a pandemia trouxe essas dificuldades,
trouxe essa sobrecarga emocional para muitos, para a grande maioria, né? Porém, é o momento de não se abandonar, é o momento de se enxergar, de tentar perceber o que está sentindo, de nomear essa emoção e de trabalhar essa emoção, para que você consiga aí gerenciar tudo que você está sentindo e se sentir melhor, porque já não é fácil estar aí em isolamento, né, passando por uma rotina completamente diferente do que vocês viviam e que não era esperada, e além de tudo passar, né, com esses sentimentos, com essa sobrecarga. Então vamos aí se olhar e não se abandonar, certo? Gente, estamos juntos nessa. Obrigado por todos que assistiram o vídeo. Quem se percebeu aí com essa sobrecarga emocional, reveja quais são as formas aí em lidar com isso e vamos tentar aí passar por isso juntos, né? E que isso acabe logo, tá? Muito obrigada a todos. Um grande abraço para vocês e até mais.